Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Yuri Alberto entrou e decidiu. O Timão não jogou bem, mas venceu o Nacional no Paraguai, ficou numa condição bacana na Sul-Americana, vou te falar sobre isso. E Carlos Miguel, hein? Salvou mais uma vez. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição aí pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos, falta muito pouco. Meu muito obrigado a todos vocês. Bora analisar o Corinthians que não jogou bem, mas venceu por 2-0. E a gente tem que dividir as duas coisas. É claro que a análise fica por conta do desempenho e de algumas correções a serem feitas, mas também é preciso dizer que o Corinthians fez a sua parte. Mesmo com dificuldades, foi lá e ganhou a partida fora de casa contra o pior adversário do grupo, o último colocado no campeonato local, no campeonato paraguaio, e depois de ter aplicado 4-0 na Neoquímica Arena, venceu por 2-0 fora de casa. Lindo, tudo certo. O Corinthians depende só de si para ser o primeiro colocado nessa fase de grupos. Não vou minimizar o resultado, porque o resultado é o mais importante. O Corinthians vinha mostrando uma evolução, estava desfalcado nesse jogo e foi lá e conseguiu a vitória. Muitas vezes a gente compara com o Palmeiras, por exemplo, que não está desempenhando um futebol vistoso. É claro que tem um encaixe de time, tem um trabalho longevo, tem revelações da base. É claro que ali está um trabalho, mas dentro do que a gente espera do Palmeiras, estou fazendo essa rápida comparação aqui para vocês entenderem. O Palmeiras poderia estar jogando mais. Venceu na última bola o Independiente Del Valle, na última bola o Botafogo de Ribeirão Preto. E se tem a ideia de que o Palmeiras, quando joga bem, ganha. Quando joga mal, também ganha. E é isso. É assim que você transforma uma equipe numa equipe vencedora. Mesmo quando você tiver dificuldades, quando você não jogar tão bem, o resultado ainda é o mais importante. Mas vamos lá, tem análises para serem feitas? Sim. Na ausência de dois jogadores fundamentais, o Ranielli e o Rodrigo Garro, o meio-campo ficou desconfigurado. O Ranielli tornozelo direito, o Rodrigo Garro para acompanhar o nascimento do seu filho. Com isso, a opção de Antônio Oliveira foi abrir o meio-campo com o Paulinho, Breno Bidon, que nunca joga mal, impressionante. Ele pode ter um jogo fantástico aqui e ali, mas nos outros ele é regular para cima, regular para bom. Ele nunca joga mal. Ele sempre entrega, ele sempre corresponde como segundo homem de meio-campo. Que dinâmica interessante dá esse moleque. E o Guilherme Biro, que foi a escolha do Antônio para ser o armador. Não deu certo. O Biro, eu falei na live que a gente teve pós-jogo, ele me parece não ter conseguido virar a chave entre o jogador promessa da base para a realidade no profissional. Ele não conseguiu. Ele começou muito bem ano passado, recebendo algumas oportunidades do Luxemburgo, antes do pré-olímpico, não, da seleção olímpica, em que ele iria, né, participar do torneio e aí o Luxemburgo até, em 2 jogos que ele participou, queria que ele ficasse, não deu tempo de desconvocar, e o Luxemburgo promoveu alguns garotos da base na época, né, o Murilo, o zagueiro, o próprio Wesley, o Moscardo, e ele queria dar chance para o Biro, mas o Biro, nesses 2 jogos até foi bem, depois na seleção de base, o cara que camisa 10, faixa, jogadoraço importante. Quando ele chega no profissional e começa a receber mais oportunidades no Corinthians, ele não vinga. E eu entendo a escolha do Antônio, na ausência do Rodrigo Garro. Muita gente deve estar perguntando, ou se perguntando, sobre o Igor Coronado. Eu também, inclusive botei ele na prévia, que ele tinha que começar o jogo. Se você contrata 2 jogadores com características semelhantes, e aí sempre, obviamente, o torcedor vai olhar para o investimento que é feito no Coronado, e aí o grande erro da gestão, né, ter vazado o custo dele, dos 2 milhões de reais. Esse dinheiro não é só para ele, como me falaram, mas sai dos cofres do clube. O Corinthians gasta com ele 2 milhões de reais para um jogador que ainda não conseguiu jogar. E acho até que, bom, a culpa não é dele. Um cara que veio de uma liga forte, com muito investimento, que é a Arábia Saudita, de muita qualidade técnica, um cara que atuou em várias ligas, mas ele está com algum problema de adaptação física até, eu acho. Ele não está conseguindo se adaptar ao futebol brasileiro, ao nosso calendário, não sei, teve alguns probleminhas e não conseguiu jogar. Só que eu imaginei que, bom, ele não vai conseguir render 90 minutos. O Paulinho jogou, tá? Mas, beleza, ele vai começar o jogo e é uma substituição certa. Quando ele não começa, pensei, bom, no segundo tempo ele entra. Não. Então, não sei. Realmente não sei. E diante das possibilidades, o Guilherme Biro era um cara que tinha essa característica, até de intensidade, para armar o jogo. E não funcionou. Depois o time melhora quando o Paulinho avança.
quando 15 do segundo mais ou menos, o Paulinho passa a pisar mais na área, a não ser mais esse jogador de contenção da primeira função. Porque realmente o Luxemburgo testou isso com o Paulinho, ele estava bem fazendo isso ano passado. Acho que ele pode fazer isso, mas a verdade é que enquanto o Ranieri não esteve em campo e o Paulinho exerceu essa função, o Corinthians sofreu muito. Sofreu muito com chegadas do Nacional. O Nacional atacou o Corinthians. O Nacional é sofrível, mas ele atacou o Corinthians. Ele gerou desconforto. Ele foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo e poderia muito bem ter feito o seu gol. Vem o segundo tempo e aí o Antônio começa a mexer no time. Começa a fazer suas trocas. Falei do meio campo, né? E aí no ataque era uma possibilidade. Ele mantém o Romero na referência, o que eu não concordo. Deixa o Yuri no banco, porque está voltando de lesão, de uma parada. Bota o Gustavo Mosquito na direita e o Wesley na esquerda, com o Hugo e Fagner e o Kaká mantido na defesa com o Félix Torres. O Gustavo Henrique entra lá no finalzinho para ganhar alguns minutos, voltando de dengue, do quadro de dengue, para compor até um sistema de 3 zagueiros, quando o Antônio tira o Romero e bota mais um zagueiro ali para segurar o resultado. Curiosamente, ainda sai o segundo gol que mata o jogo. Aí lá no final também, ele aposta no Mateuzinho na segunda linha. E aqui eu tenho que reconhecer, era uma coisa que eu não gostava. O Mateuzinho, quando começou a entrar, na lateral especialmente, começou a ter vários problemas defensivos. E eu não estava entendendo por que a insistência no Mateuzinho numa segunda linha. Mesmo com a lesão do Pedro Henrique, eu sei que faltam algumas peças no setor ofensivo. O Giovani acho que recebe menos chances do que deveria. De repente o Mateuzinho começa a entrar, né, sistematicamente ali numa segunda linha de ataque. E eu fui contrário a isso. Bom, ele deu o passe que originou o segundo gol e depois acabou fazendo o seu gol e se machucando. A boa notícia, saiu na zona mista e disse que foi mais o susto. Ele sentiu um estalo, se assustou, né? Chamou a médica imediatamente, saiu de campo. Tem que fazer um exame, é verdade, mas numa análise preliminar não deve ser nada grave no tornozelo ali, né? Que ele dá uma escorregada e meio que dobra o pé, e aí ficou preocupado de ter rompido o ligamento, essas coisas, né? Tomara que não seja nada grave realmente. E ele faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o Mateuzinho, que está sendo utilizado nesse setor de ataque e, bom, talvez ali ele possa render melhor até do que vinha rendendo na lateral. Já falei aqui que é um moleque que fez muita força para jogar no Corinthians, ele é corintiano, ele queria jogar lá e a entrevista dele foi emocionante na apresentação, mas ele estava meio perdido, assim, não estava se achando, o que é normal também, né? Às vezes a camisa pesa, o cara quer dar muita resposta e às vezes se perde nesse processo. Mas tomara que o primeiro gol possa tirar toda essa tensão que está tomando conta do Mateuzinho. Bom, falei de quase todos os jogadores, inclusive de algumas trocas, né, do segundo tempo. Falei, inclusive, que o Coronado não foi uma opção. O Guilherme Biro acabou entrando né, como a escolha. O Mateuzinho entra e sai para a entrada do Giovani nos minutos finais. E aí tem a entrada, quando ele tira o Mosquito, para botar... Na verdade, o Gustavo Henrique, eu falei, o zagueiro, entrou no lugar do Wesley, não no Romero, né? O Romero terminou o jogo. Porque aí quando ele tira o Mosquito e ele bota o Yuri Alberto, o Romero cai para o lado. E aí me parece tão óbvio, tão claro quando isso acontece, porque aí o Mateuzinho toca para o Romero lá pelo lado direito faz um cruzamento na medida para o Yuri Alberto. Mas na medida, um passe, tirando do zagueiro. O Yuri vai bem também, porque ele ataca o espaço bem atrás do zagueiro e consegue escolher o canto para cabecear. Ele estava livre de marcação. Mas o passe do Romero é maravilhoso. Romero pelo lado, não o Romero na referência. Não Yuri de lado ou Romero na referência, como muitas vezes o Antônio tentou. Até o segundo gol, seria o segundo gol, né? A bola bate na mão do Romero, foi dessa maneira, né? O Yuri cai pela direita e centraliza e está tudo bem eles trocarem de posição em algum momento. O grande lance na original, o Yuri é centroavante e o Romero é bico de área, é um atacante de lado, tá tudo certo. Com o Wesley no lado esquerdo, para mim essa é a formação ideal. Enfim, o Yuri entra, resolve, faz aquilo que tem que fazer. Bom, né, também, porque já estavam associando ele a uma nova fase ruim, novo jejum e tudo mais. Ele não marcava desde o jogo contra o próprio Nacional, marcou e estava dando a vitória do Corinthians até aquele momento. Até o Mateuzinho, nos minutos finais, fazer o segundo gol. O Corinthians não jogou bem. E eu vou revelar isso para vocês a partir de agora com o que direi a seguir. O Carlos Miguel salvou o Corinthians. O Corinthians não perdeu o jogo por conta do seu goleiro. E aí você deve estar pensando assim, bom, o Chico tá maluco,
Porque primeiro o Chico disse que o time não vai bem. Depois que foi bom ter conquistado uma vitória. Depois que o adversário é sofrível, o último colocado do Campeonato Paraguaio. E que o Corinthians só não perdeu por conta do seu goleiro. Tudo isso aconteceu. A vitória foi positiva, tem ajustes a serem feitos, especialmente porque o adversário era ruim e mesmo assim ele chegou muito. E quando chegou, lá estava um goleiro. E aí a gente tem mais uma notícia no jogo, né? Que é o fato do Carlos Miguel precisar necessariamente continuar no gol. Não tem discussão sobre isso. O Corinthians encontrou um goleiro. Ele não dá margem para você... mas quem sabe... Não. Ele não dá margem para você pensar algo diferente do que titularidade, sequência, manutenção. Ele tem que ficar. Porque não é que ele faz intervenções, que ele passa segurança, que ele, não toma gol. Não é isso. Ele passa jogo sim, jogo também, salvando o Corinthians, com defesas espetaculares, dificílimas. Ele fez 7 dentro da área, de finalizações dentro da área. 7 defesas de finalizações dentro da área nesse jogo. Cara, tem bola embaixo, bola em cima, bola do lado, porrada no alto. Ele pega tudo, tudo. O Corinthians passou ileso mais uma vez, sem sofrer gols, como foi no empate contra o Fortaleza, como foi na vitória sobre o Fluminense. De novo, sem sofrer gols por conta do seu goleiro. Acabou a discussão. Carlos Miguel é titularíssimo. O que vai acontecer com o Cássio, não sei. Assunto por outro vídeo, mas o fato é, o Carlos Miguel resolveu de novo a parada para o Corinthians. E, bom, sábado tem o Flamengo e ele tem que continuar. O Corinthians achou um goleiro de 25 anos, com assédio europeu, mas que colocou na hora certa, para ele não ir embora. E não deixa ele ir embora. Já renova, já dá um aumento, depois se vê o que faz com o Cássio. Com todo respeito ao Cássio. Eu digo, depois se conversa. Cássio, você quer ficar? Vai ficar na reserva? Não vai? Não sei o quê. Depois se pensa nisso. Segura o Carlos Miguel. Segura. Porque agora o Corinthians encontrou um goleiro. De resto, o que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!